Então, mas desculpa te interromper, eu quero voltar lá atrás. Aí eu tava perguntando de ilustração em julgamento. Ah, Aí julgamento. você falou, pô, você não escolhe, você tá lá no... No Estadão, depois que eu entrei no Estadão, eu comecei a cavar mais espaço lá, tentar fazer outras coisas além daqueles retratinhos e tal, e fui pegando ilustrações, depois, com o tempo, caricaturas, quando eu já estava mais treinado nisso também. E a gente fazia de tudo, assim, a gente fazia storyboard de crimes, sabe? E quando tinha julgamentos de repercussão, normalmente julgamentos eles não deixam que entre fotógrafo nem cinegrafista, né? Ah, não sabia disso. Aqui no Brasil. De um tempo para cá eu tenho visto alguns até, mas na época que eu estava no jornal não deixavam de jeito nenhum. Então a única maneira de registrar a cena do julgamento era mandando um ilustrador para lá. Ô Foca, eu vou te pedir um favor. Você está passando as imagens e você não está mostrando aqui. Volta um pouquinho. Isso, deixa um pouquinho nessa aqui que eu quero... Termina do depoimento. E você falou que você fez de depoimento de relevância. O que você fez? Eu fiz o dos Nardoni, da Suzane von Richthofen, do Matheus Meira, do Coronel Biratã. E como é que é? Você senta lá porque assim, o desenho é um retrato. Você tem que selecionar também uma composição ali que de alguma maneira também tenha uma história, né? Não é simplesmente desenhar. É difícil isso, porque você tem que difícil escolher uma composição de lugar, imagem e perfil e sei lá, e face das pessoas para mostrar uma história. E você tem que guardar aquilo para desenhar. Como é que é essa história? Porque assim, é muito difícil de, imagino. Na verdade, você não tem muita opção de enquadramento ou de coisa. Funciona assim. É um desafio e tanto. Primeiro que é repórter por um dia, porque o meu trabalho era na redação com foninho de ouvido, escutando música e tal. Aí você sai, né, junto com o repórter de texto. E lá, normalmente era assim, eles... como eram julgamentos muito concorridos, às vezes eles faziam um revezamento para você entrar no plenário. Algumas vezes eu pude ficar por tempo indeterminado, mas muitas vezes eu tinha um tempo contado. Tipo assim, você entra, fica meia hora e depois você tem que sair para entrar outro. Nessa meia hora eu tinha que entrar, sentar onde eu pudesse, nem sempre eu podia escolher. E do ângulo que eu tinha que mostrar a cena, né? E era uma coisa que, assim, eu tinha que andar rápido. Então eu ia com uma pranchetinha, algumas folhas de sulfite, uma lapiseira e uma borracha. Então, quando eu sentava, eu já ia pegando a mobília primeiro. Assim, você pegava o cenário, posicionava os atores ali, né, as pessoas. Já ia esboçando o cenário. Quando eu distribuía mais ou menos as mesas, as cadeiras, aí eu ia colocando as pessoas nos lugares. E ia desenhando por partes. Por exemplo, eu vou desenhar os jurados. Então, desenhava aquela bancada dos jurados, os 7 jurados. Depois a mesa do juiz, o réu depondo, ou a testemunha. Mas você sabia pelo menos quanto tempo você ia poder ficar lá ou não? Ou era surpresa do tipo, levanta aí? Não, normalmente eles falavam, você tem meia hora. Ou você tem 1 hora. Ou então não tem, relaxa e fica aí, entendeu? Entendi. E aí o prazo passa a ser o fechamento mesmo, né? Assim, você tem você tem que entregar a ilustração. Você tem que fazer o negócio, você tem que colher o máximo que você puder de imagens a tempo de voltar para a redação e editar o material, né? Então eu procurava já deixar o desenho pronto ali. De maneira que, chegando na redação, era só escanear e mandar. Se desse tempo, colocava algum detalhe de cor, senão ia em preto e branco mesmo, né? Mas era um desafio legal, assim, negócio difícil, porque é um desenho de observação e ninguém para posar para você, né? Pelo contrário, né? Os caras estão cuidando da própria vida ali, né? Alguns, literalmente. Que nem os jurados estão ali parados o tempo todo, tudo bem, mas o advogado, fica andando de um lado para o outro. Então você tem que escolher pegar uma cena ali e fixar ali, né?
E assim, apesar da adrenalina e tal, era um trabalho que eu gostava de fazer, assim, eu sinto um pouco de falta até de ter esse tipo E gostava pelo desafio, pela emoção? Pelo que era? desafio e pelo resultado. Eu achava que ficava um negócio legal e algumas vezes, assim, que nem esses julgamentos às vezes duravam uma semana. Então você ia lá todo dia, desenhar a cena do dia, entendeu? Uhum. Então, tinha vezes que chegava no segundo ou no terceiro dia, falava assim, pô, quem fez os desenhos do Estadão? Pô, aquilo tava demais, não sei o quê, sabe? Porque o cara vê a gente ali sentado Sim, ele desenhando, tá acompanhando. não vê o que a gente está fazendo. É. Depois ele vai ver o resultado na página, né? E tinha um retorno legal, assim, as pessoas gostavam e tal. E eu tinha a sensação de ter feito um trabalho bom, né? E é um negócio que acho que pro público é muito legal, porque se não podia entrar cinegrafista nem fotógrafo, sem a curiosidade natural de um lugar, de um depoimento, de um negócio relevante que ninguém tem acesso. Sim, né? sim. E de certa forma era um privilégio estar lá também, escutar as histórias, né? Era legal. É diferente, né? E sem contar que eu era jurado também, na mesma época que eu desenhava os julgamentos, Uhum. eu servia como jurado uma vez por mês, né? Ah, é? Então era meio que rotina para mim aquilo, né? Entendi.